Bom dia, segundo técnico Química, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade à indústria petroquímica, né? A indústria petroquímica ela é dividida em três fases, tá? Nessas três fases, vamos dizer assim, na verdade são quatro, né? Quatro gerações, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Essas três fases, vamos colocar as três fases principais, né? Três gerações. Vamos colocar em gerações agora, tá? Nós temos a primeira geração, tá? Primeira geração. Essa primeira geração, ela tem como matéria-prima a nafta e o gás, tá? E depois, né? E no caso, o gás, nós estamos falando, vamos falar aqui de etano e propano, tá? Que é do gás natural. E nafta, que vem do petróleo, né? Então, na primeira geração nós temos o quê? Essa divisão da matéria-prima, tá? Onde nós temos uma primeira geração que essa geração é a nafta ou gás, que é composto do etano e propano, que é a parte do gás, e nafta, petróleo. A segunda geração já envolve segunda geração. Já envolve o quê? O petroquímico básico. A indústria petroquímica básica. Ou seja, quando nós falamos petroquímica básica, que iniciamos a transformação. Iniciamos a transformação, né? Onde, por exemplo, nós temos, né, o etano, que é transformado em eteno, que depois se transforma em polietileno, né, a parte de polímeros, né? Temos o propano, né? Nós estamos falando de etano, né? Etano e propano lá no início. Temos o propano se transformando em, por exemplo, em propeno, que aí vai se transformar em polipropileno. Temos também as olefinas, são, né, quando eu falo olefinas, eu falo cadeia aberta. Cadeia aberta. Com uma dupla ligação. Uma dupla ligação, né? E só para lembrar aqui, quando eu falei olefinas, eu falo outros polímeros, tá? Também. Vamos colocar assim, outros polímeros. Ok? A terceira geração, vamos dizer não, que envolve o quê? O mercado. Que é a parte de comercialização tanto da matéria-prima da indústria petroquímica, né, como seus respectivos produtos finais. Quando eu falo produto final, na indústria petroquímica, sempre o produto final não especificamente é o que vai para o consumidor, mas é o que vai ser feito, né, a partir dele você vai ter um consumidor final, né?
Uma questão muito importante. Quando a indústria petroquímica é viável? Você tem que ter algumas condições para você falar que ela é viável. Mas alguns itens importantes que devemos considerar para a indústria petroquímica ela ser viável. Primeiro, ela tem que o quê? Apresentar rentabilidade. Obviamente, tem que ser rentável, né? Ela tem que apresentar rentabilidade e lucro elevados. Por quê? Vamos colocar aqui, porque a obtenção de seus produtos, que no caso é matéria-prima para muitas indústrias, né? Esse produto, vamos colocar assim, ele também podemos considerar como matéria-prima, né? Para outras indústrias. Ele requer muitas etapas de processos. Então, como ela requer muitas etapas de processo, não é simples assim a sua obtenção, obviamente, ela acaba tendo um custo, né? Devido à sua complexidade. E essas etapas de processo, vamos dizer o quê? Podemos considerar o quê? Pirólise. Lembrando, pirólise, quando eu falo pirólise, eu estou falando o quê? De elevadas temperaturas. Você obtém através de elevadas temperaturas. Catalisadores, né, que envolve, né, também na sua obtenção. Tecnologia. E por aí vai, tá? Vamos agora... Deixa eu dar continuidade à segunda folha. Como deve ser o polo petroquímico? Essa é uma questão muito importante. Muito importante. Primeiro, ele tem que ser fisicamente interligados com fornecedores. Então, fisicamente interligados com fornecedores de nafta ou gás natural. E também temos que ter o que? As empresas que vão utilizar os petroquímicos básicos. É o que ocorre, por exemplo, no polo petroquímico, né? Tudo bem que agora é uma empresa só, mas é aquilo. Você tem a Petroquímica União na época, que pegava a nafta, os gases e tal, e produzia o quê? A matéria-prima, comendo para Unipar, polietileno, né? Depois produzia, né, o propeno, né? O eteno, desculpa, que ia para polietileno, esse eteno se transformava em polietileno, né? E assim sucessivamente você tem, né, essa necessidade o quê? Que nós temos o quê? As empresas que vão utilizar os produtos, elas ficarem também fisicamente próximo, né? Então é muito importante essa parte na indústria petroquímica, é fundamental nós termos essa logística. Onde encontram-se as indústrias da terceira geração? Terceira geração é aquele que vai normalmente fazer o quê? Aquele produto que vai para o consumidor final, tá?
tem que ficar aqui regiões próximas, né? Regiões próximas dos, centros, dos centros consumidores, obviamente, né? E distribuidores, né? Empresas que depois vão distribuir para o resto do Brasil. Então, é muito importante na indústria petroquímica, muito, muito mesmo, nós temos esse respeito à logística. Vamos lá. Processo de produção de petroquímicos básico. Primeira parte. Vamos falar os principais aí. Primeiro envolve o quê? Pirólise a vapor. Também conhecido como steam cracking. Ou, né, a portuguesamos, né, como é que é a questão aí, adaptamos para o nosso português aí, nós chamamos de craqueamento, né? Obviamente, quando eu falo pirólise, eu falo de elevada temperatura. E essa elevada temperatura, como que eu vou obter? Através da presença de vapor d'água, tá? Temperatura, em média, superior a 700 graus Celsius, quer dizer, temperatura bem elevada. A pressão é relativamente baixa, então a parte que envolve pressão relativamente baixa, né? Por quê? Ela é em 2 atm. Pra você ter uma ideia, nós vivemos aqui, né, nas condições normais de temperatura e pressão, nós vivemos a 1 atm. Então, não é uma temperatura absurda, né, ou a pressão absurda, né? E disso nós vamos gerar o quê? Esse craqueamento, né, da pirólise a vapor, nós vamos gerar o quê? Nós vamos gerar hidrogênio, metano, eteno, propeno, né? Então, os petroquímicos básicos. Então vamos lá para a nossa última folha. Principais reações do processo, né? Principais reações do processo de pirólise, perdão. Então quando eu falo pirólise, eu estou falando, né, envolve aquecimento. Primeira é desidrogenação. Como a palavra já fala, desidrogenação, já podemos associar o quê? Com perda de hidrogênio, certo? Gerando. Quando você tem essa perda de hidrogênio, ele acaba gerando o quê? Olefinas. Então, quando você perde esse hidrogênio, você mexe com a cadeia carbônica, gera olefinas, que é pelo menos o quê? Né? A cadeia aberta tem pelo menos uma dupla ligação. Então, gera olefinas com uma dupla ligação. Gera alcinos, tripla ligação. Compostos aromáticos, né? Por exemplo, benzeno, né? Tolueno, enfim, todos esses caras aí, que aromático tem um motivo, né? Assim, porque realmente ele tem um cheiro muito forte, né? Um aroma muito forte, e também tem outra questão, né? Também ele é muito perigoso, a inalação, né? Você respirar esse, né, compostos aromáticos, ele é extremamente cancerígeno, então é necessário máscara, capela, né? Que é aquele tipo de exaustor, né? No laboratório, enfim, tem que ter todo um cuidado. Aromático, compostos aromáticos e o hidrogênio. Que também, se você tem a perda de hidrogênio,
não é que você vai ter a perda de hidrogênio, ele vai para algum lugar, você vai formar, né? Você vai retirar ele, você vai ter o hidrogênio. E aí muitas vezes esse hidrogênio ele é até comercializado, né? Quer dizer, ele é comercializado na maioria das vezes, né? Indústrias como a Arte Martins, que usa depois esse hidrogênio para outras funções, como, por exemplo, cromatografia, etc. e tal. Então, é extrema importância ter também essa questão de você aproveitar até, entre aspas, subprodutos, como, por exemplo, o hidrogênio. E depois nós temos o craqueamento. Craqueamento, né? Quando eu falo craqueamento, estou falando o quê? Vamos colocar aqui. São formados compostos menores. Por que menores? Por quebra da cadeia. Então, quando eu falo craqueamento, eu estou falando de quebra da cadeia. Quando eu falo cadeia nessa situação, eu estou falando de cadeia carbônica, ou seja, menor cadeia carbônica, tá? Então, essencial nós lembrarmos isso, menor cadeia carbônica. Então, o craqueamento é associado a quê? Quebra da cadeia. Por exemplo, você tem uma cadeia com 4 carbonos, por exemplo, você pode ter com 2 carbonos, tá? Você quebra em 2, 2 e 2, e assim vai, entendeu? Outras reações importantes que nós temos. Não tão importantes como desidrogenação e craqueamento, mas também muito importante. É a condensação. Quando eu falo condensação, é a reação, né? Que duas moléculas se combinam, né? Se condensam, se fundem, né? Se condensam, se combinam, né? Para formar uma molécula maior. Descartando a molécula menor. O que quer dizer? Obviamente, por que descartando? Porque se eu quero fazer uma condensação, o meu objetivo é o quê? É a obtenção de uma cadeia maior. Se eu quero obter essa cadeia maior, então o que for a menor eu vou ter que descartar dentro desse processo, né? Porque você tem um craqueamento que é a quebra, aí já é diferente, tá? E temos por último a polimerização. Então a polarização você já pode associar o quê? A partir de monômeros. Não sei se ele é monômeros, quando eu falo monômeros, são pequenas moléculas, ou a menor molécula que tem dentro desse processo, dessa polimerização. Então, a partir de monômeros, ou seja, pequenas moléculas, né? Nós vamos dar o quê? A origem a polímeros. Uma observação muito importante. Na indústria petroquímica, tá? Muitas vezes ela pode ser, pode ser indesejáveis. Ou seja, nós não queremos o processo. Por quê? Porque eles têm a tendência de formar coque. Quando eu falo coque, é um material extremamente rígido, duro, né? Tipo uma incrustação, que realmente ele acaba sujando o seu processo, enfim, sua coluna,
tudo que envolve o processo, ele acaba sendo prejudicial, né? Sendo, vamos dizer, um gargalo. Então, realmente tem que tomar muito cuidado na indústria petroquímica quando a questão é polimerização. Porque na indústria petroquímica, ela ocorre, né? Pode ocorrer muitas vezes, mas não é desejado. É que acaba ocorrendo, né? E devemos tomar cuidado. Então é isso, classe. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima aula.